Queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos chegando para celebrar a Deus, juntamente com vocês que estão aí nos assistindo, em nome de Jesus. Amém? Esse sábado muito abençoado, que estamos aqui na presença do Senhor. Aleluia. Um sábado cheio de bênção. Um sábado onde Edirce Faleiro, Noélia Nascimento, Deus abençoe vocês. Agora à tarde, no início da noite, né? Já são 5 para 18 horas. Eu vou trazer uma palavra sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel. O significado da Torre de Babel e o que ela representa hoje. Um sábado cheio de bênção na vida de muita gente, na vida da igreja. Eu quero dizer aos irmãos que eu não sou teólogo, eu não estou aqui para dizer a vocês que eu sei alguma coisa, mas que eu estou apenas arranhando a palavra de Deus. Mas eu creio que Deus tem muita coisa para falar com a gente. O capítulo 10 do livro de Gênesis, capítulo 10, capítulo 11, nós encontramos uma linda história sobre a Torre de Babel. E nós entendemos que a Torre de Babel significa confusão. Confusão. E de acordo com esta lista de povos e nações, todo povo que os antigos hebreus conheciam era descendente dos 3 filhos de Noé. Em termos geral, Jafé são os povos indo-europeus, os descendentes de Cão, os povos de África, os egípcios, os descendentes de Cã, Naã, filho de Cã. Os povos de terra de Canaã e os descendentes de Sem. Os semistas, os semitas, inclusive os hebreus. Foi quando Deus começou a distribuir a raça humana no planeta, vamos dizer assim. Eu não estou conseguindo compartilhar. Se você puder compartilhar para mim, eu venho aqui te agradecer e pedir a tua colaboração para você compartilhar para a gente. Então, nesse capítulo 10, ele é apresentado um registro de migração. De migração de diversos povos. Povos descendente de Jafé, Cã e Sem. E seria natural dar uma explicação da grande variedade de idiomas e dialetos diferentes encontrados no mundo e como esses idiomas se originaram. Aleluia. Muitos estudiosos pensam que Gênesis realmente procede à dispersação dos povos. Em Gênesis 10, nos diz que Gênesis 11 está nos dizendo o porquê. Aleluia.
Aqui diz que toda a terra era de uma só língua e um só idioma. No começo, após o dilúvio. E após o dilúvio havia uma unidade entre todas as pessoas da terra. Eles falavam a mesma língua. Todo esse evento tem ocorrido cerca de 150 anos após o dilúvio. Após o dilúvio. O estudioso hebreu Kayal estima que a população era cerca de 30 mil habitantes, calculando a partir dos 3 filhos de Noé. Ele calculou 8 filhos para cada família e cada geração em intervalo de 30 a 35 anos. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E ali eles habitaram e começaram a morar ali. A chave desta sessão, você encontra ela nas palavras terra de Sinar. Terra de Sinar. Por isso, imediatamente, nos leva de volta a Gênesis, capítulo 8, capítulo 10 e versículo 8. Aonde fala sobre Nironde, que se estabeleceu na terra de Sinar. Nironde, que se estabeleceu na terra de Sinar. Por isso, imediatamente nos leva de volta a Gênesis, onde esse Nironde, ele estabeleceu ali nessa terra. Sinar é onde fica a cidade da grande Babilônia. Aparentemente, ele era um tirano. Ele era um tirano, possesso, endemoniado. Ele fez a primeira tentativa de unificar a população total da Terra em uma entidade política. Ele fez isso unindo as pessoas. Eles falavam a mesma língua, em uma unidade religiosa. E Nironde, então, ele estabeleceu uma religião que era rival para o único Deus verdadeiro, Nironde, ou Nirode. A palavra Nirode significa rebelde e dir-se-faleiro, rebelde. Foi o arquió apóstata do mundo após o dilúvio diluviano. Ele era apóstata da fé. A história de Nirode, o começo do reino de Nirode foi Babel ou Babilônia. Babel tinha como significado original porta de Deus ou casa de Deus. Mas também do local da revelação, Nironde iria construir um sistema religioso. E é o que nós estamos vivendo hoje, um sistema religioso. Ele estava fugindo de Deus, e é isso que acontece hoje. Tem muita gente fugindo de Deus. As pessoas fogem de Deus porque não querem saber de Deus. As pessoas se escondem
porque eles não querem ver Deus. Eles rejeitam a Deus porque estão cansados de acreditar em algo que eles não veem. E eles acham que estão perdendo o seu tempo. Ele estava fugindo. E ele foi para a Babilônia para se retirar não apenas do fato da revelação de Deus, mas também da revelação. Ele estava fugindo. Neron iria construir um sistema religioso falso, que seria a nova porta ou abordagem a Deus. De acordo com Gênesis 11, foi ensinar. Foi na Babilônia que a Torre de Babel foi construída. Ele iria construir uma torre por suas próprias obras que alcançariam Deus. E é isto que o homem faz até hoje. O homem, de toda maneira, ele quer ser igual a Deus. Ele quer parecer como Deus. Ele quer alcançar a Deus pelos seus próprios meios, Noélia Nascimento. Hoje o homem moderno, ele levanta os punhos contra Deus, ele acha que ele é o semideus. Nerode falou: vamos construir uma torre e vamos chegar até onde Deus habita. E a Torre de Babel foi construída, pois ele iria construir uma torre pelas suas próprias obras, e muita gente estão construindo torres. E hoje você vê milhares de homens que dizem pastores, milhares de ministérios, milhares de lideranças, de vozes que estão pregando o Evangelho. Eles estão dizendo: vamos construir o nosso próprio império, vamos construir a nossa Torre de Babel. Mas o interessante aqui é que Deus não nos chamou para construir torres. Ele nos chamou para construir altares. Altares. E eu espero que pessoas que estão me assistindo agora sejam construtores de altares. Irmão Luiz Carlos, seja bem-vindo, meu querido. Nós não conseguiremos construir nada através de nossas próprias obras. Tira isso da sua cabeça. Nós não vamos conseguir. Tira isso da sua cabeça. O apóstolo Paulo diz que nossas obras é como trapos de imundície. E ele disse: nós vamos conseguir construir esta torre. E nós vamos mostrar a Deus quem é que manda. Era mais ou menos isto. Quem é que manda? Era um substituto para a única religião verdadeira. E eu quero, neste momento, dizer a vocês que não existe uma religião verdadeira. Não existe. A Torre de Babel, ela foi construída nas terras de Sinar, na antiga Babilônia, através das próprias obras do homem. O plano era alcançar aonde Deus habitava. E eles acabaram quebrando a cara. A grandeza do homem nunca foi favorável a Deus.
Eu não digo que nunca foi favorável, porque Deus não permite que ninguém zombe da sua glória, da sua grandeza, e que ninguém fale do seu trono em tom de gracejo, de piada, e você está vendo quanta gente está morrendo aí. Porque brincaram com Deus, brincaram com o nome de Deus, brincaram com Deus, brincaram com o nome de Deus. E hoje alguns até já morreram e outros estão doentes, morrendo, e Deus toca na ferida, porque Ele não deixa que ninguém tome o seu nome em vão. Babel. Babel introduziu o primeiro sistema religioso idólatra e organizado na história do mundo. Os babilônios não queriam Deus no centro de seu sistema. Eles queriam idolatria e estabeleceram um sistema contrário a Deus. E uma das coisas que Deus mais odeia é a idolatria. Toda forma de idolatria. Você me entendeu, Luiz Carlos? Você me entendeu, Lia Santos? Vocês estão me entendendo? Deus odeia toda forma de idolatria, de adoração que não venha ser dada a Ele, somente a Ele. Adoração ao homem, adoração à igreja, adoração a um carro, adoração a um músico, adoração a um pregador. Deus odeia esta palavra idolatria. A idolatria na Bíblia é chamada de como se fosse rebelião. Rebelião, como se fosse rebelião. Rebelião. A religião de Nimrod, a história secular mostra que Nimrod se casou com uma mulher chamada Semiramis. Era o nome da mulher de Nimrod era Semiramis. E Semiramis tornou-se a alta sacerdotisa dos mistérios da Babilônia. E o que esta mulher, Semiramis, fazia? Ela fazia ritos religiosos sagrados que foram desenvolvidos como parte da adoração de ídolos da Babilônia. A revelação do verdadeiro Deus era realizada naqueles dias pela tradição oral. E Semiramis, olha que nome lindo para você colocar na tua filha, né? Olha aí. E graças a Deus que eu tenho uma filha que o nome dela é Sara e o nome da outra é Lídia, inclusive vai estar até aqui. Você está aí, filha? Ela está lá para dentro. Ela está aqui hoje com meus netos. E o meu genro veio de carona. Aleluia. Havia adoração a Deus pelo modo tradição oral. E Semiramis, mesmo rejeitando a Deus, ela sabia da promessa de Gênesis 3:15 de Deus de enviar o Messias através da semente da mulher. E hoje o Brasil está cheio de sacerdotisas. Eu conheço uma que em Belo Horizonte era chamada de a sacerdotisa Sol. Ela é filha de um cara chamado Adelino de Carvalho, que é presidente de um ministério que só prega heresias, e o nome do ministério é Reino dos Céus. Olha aí. Tudo é ligado aos céus. Mas eu não sei que céu é esse. Né? O irmão Luiz Carlos conhece a Lídia. É uma sacerdotisa, o nome dela é Sol. Eles têm um monte que eles consagraram aqui ao arcanjo Miguel e criaram uma grande estatueta de um anjo com uma espada na mão, todo feito de pedra.
Eles consagraram uma mata. Eles consagraram uma mata em frente a uma cachoeira, para esse anjo tomar banho às vezes. E este ministério chamado Reino dos Céus, eles reúnem lá toda semana, prestando adoração à estatueta deste anjo chamado Arcanjo Miguel. Infelizmente, as igrejas hoje estão cheias dessas coisas. Você entra dentro dos templos hoje, você vê altares feitos de pedra, você vê portas de papelão sendo criadas e feitas e colocadas nos corredores das grandes catedrais de nosso país, a campanha das portas abertas. E eles colocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte. E por aí vai. Então, infelizmente, nós temos hoje, em nossos dias, uma igreja que é idólatra. Uma igreja que adora lenço, madeira, rosa, garrafa com água, pedra, saco de sal. Adoram cajado, adoram que suco, falando que é o sangue de Cristo, que dizem que trouxeram água do Rio Jordão, e o dinheiro do povo que congrega ali são levados, que pagam as passagens dos seus líderes, dos seus sacerdotes e apóstolos, os ditos pastores, para ir a Israel, e lá eles pegam uma garrafa com água do Rio Jordão, e eles jogam na piscina que tem dentro da igreja e vendem essas águas dentro de um copo. Leve a água do Rio Jordão para que você possa banhar. Leve o lenço de suor do apóstolo, e por aí vai. Gente, nós vivemos em um país idólatra. A idolatria no catolicismo, a idolatria no espiritismo, a idolatria em quase todas as religiões do país, mas há também idolatria no meio da igreja, do povo que se é chamado de povo de Deus. A sacerdotisa Semiramis está dentro da igreja hoje, Edirce Faleiro. Não se engane. E a Semiramis decidiu corromper e falsificar a promessa de Deus. Ela decidiu por conta própria. Eu vou corromper. Eu vou corromper e vou falsificar esta promessa. E é o que está acontecendo hoje. A promessa de Deus está sendo falsificada. Aleluia. E ela deu à luz a um filho, e o nome dele era Tamuz. Tamuz. Ela deu à luz a este garoto. Na história judaica diz que ela, então, a esposa de Nimrod, Semiramis, deu à luz um filho chamado Tamuz. E afirmou que ele era o cumprimento de Gênesis 3:15, sendo concebido de maneira milagrosa. Então quer dizer que Tamuz era o Messias prometido em Gênesis 3:15. Até mesmo aqui no Brasil, irmão Luiz Carlos, você vê alguns pseudo de profetas, homens, dizendo que é Jesus. O em Cristo diz, eu sou Jesus, e tem um grande grupo de mulheres o acompanham. Quantos estão se manifestando como Messias, como Jesus verdadeiro, mas é tudo uma fraude. E Tamuz, ele era considerado um salvador do povo e era, na verdade, um falso Messias, supostamente o cumprimento da promessa a Eva.
O símbolo dessa religião apóstata, de Semiramis e Tamuz, era a figura de uma mãe segurando uma criança nos braços. Você vê esta foto em muitas religiões orientais. Uma mulher segurando uma criança nos braços. Era o culto mãe e filho. Os ensinamentos básicos desse culto são os seguintes. Aleluia. A Semiramis se definiu como uma maneira de se aproximar de Deus e era preciso passar por Semiramis para chegar a Deus. Para chegar a Deus tinha que passar pela sacerdotisa Semiramis. Não é o que acontece hoje? Primeiro você dizima para que Deus possa te abençoar. Primeiro você tem que ofertar para Deus te dar a bênção. Primeiro você tem que pagar o preço para que você possa ser abençoado. É o que acontece hoje. Você precisa pagar os seus votos para Deus te abençoar. Você tem que pagar o carnê para que Deus possa te abençoar. Olha, eu não tenho nada contra dar o dízimo. Alguns irmãos que me abençoam com seus dízimos. Alguns que ofertam em meu ministério também. Não tem problema nenhum. Mas quando você usa esse elemento, dízimo, oferta, voto, alvo, você vai. Você está pecando. Você não precisa fazer isso para ser abençoado. Mas se você quiser ser abençoado, você tem que passar pela Semiramis, a sacerdotisa. E sempre foi assim, hoje em dia, nos maiores ministérios. Você só vai chegar até Deus se você passar pelas regras do ministério. E por causa da criança, milagrosamente nascida, que ela segurava nos braços, Semiramis sentiu que poderia dar vida. E ela então se autodenominou de Rainha do Céu. Rainha do Céu. Jeremias 44 fala sobre esta figura. Ezequiel também, capítulo 8, tem uma palavra se dirigindo a esta figura. Deus te abençoe, meu amigo. Olha lá, você está aparecendo na câmera lá, tá vendo? Dá tchau pro povo aí, ó. Tchau, irmão! Olha o grandão. Deus te abençoe. Olha lá, você está aparecendo pro povo aí, ó. Isso aqui é o Ezequiel. Não? O povo tá te vendo, agacha aí para o povo ver tua cara. Aí, ó. Esse é o Ezequiel. Ezequiel tá com 15 anos, né, meu neto? Aleluia. Alô, Marcão. Deus abençoe. E aí, gente, é ela que ensinava que a salvação era por boas obras e pelos sacramentos da água e da limpeza cerimonial. Olha, eu estou pregando algo que aconteceu lá no Gênesis. É o único defeito dele, irmão Luiz Carlos, ser torcedor do Atlético. É ser torcedor do Atlético. Eu tinha que ser flamenguista, igual o vovô. Aleluia. Olha, ela ensinava que havia uma limpeza definitiva após a morte, em um lugar que ela chamava de purgatório. E essa mulher, essa sacerdotisa, estabeleceu uma ordem de virgens dedicadas à prostituição religiosa.
Havia até um sacerdócio terrestre masculino para promover o culto mãe e filho. E isto, Edirce Faleiro, irmão Luiz, aconteceu lá no Gênesis. Ela ensinava que seu filho foi morto por um animal selvagem, mas depois de 40 dias de jejum, Tamuz ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Tamuz era comemorada todos os anos por 40 dias de quaresma, sacrifício. E havia uma grande banquete. Este banquete era chamado de banquete de Istar. O ovo foi separado como elemento sagrado para Tamuz, que era trocada na véspera de Istar, com o símbolo da vida após a morte. Esses eram chamados de ovos de Istar. A religião cria seus nomes. A árvore que tinha ali, sempre verde, o símbolo da vida, foi transformado em símbolo de Tamuz e foi exibido com destaque sempre nos meados do inverno, no mês de dezembro, e suposto aniversário de Tamuz. Porque o mês de dezembro é que começa o inverno em Israel. Então, por essa razão que eu não creio que Jesus nasceu em dezembro. Se tivesse nascido no mês de dezembro, ele morreria de frio naquela manjedoura. E ela ensinou que relíquias, imagens, água benta, lâmpadas e vela de cera faziam parte do culto ao culto misterioso. E é o que tem hoje em nosso meio. Água benta, água consagrada. Vamos orar e você vai beber esta água onde você estiver. Lâmpadas e velas. A rainha do céu era adorada oferecendo um bolo redondo marcado pela letra T. No alfabeto babilônico, a letra T, e mais tarde no fenício, era um X. Esses pães e bolos cruzados eram oferecidos a Tamuz e Semiramis na festa de Istar. O segundo símbolo do culto mãe e filho era uma cruz como um T. A religião de Nironde foi crescendo, espalhou pelas nações antigas. Você já notou que as religiões antigas, meu Deus, elas crescem muito, né? Hoje tem mais ministérios que pregam heresias do que os sérios. Hoje está cheio de falcatrua, de heresias, de ministérios que torcem a palavra. Os nomes podem ter sido alterados, mas os personagens, os cultos eram essencialmente os mesmos. Júlia Moraes, seja bem-vinda, minha querida. O culto mãe e filho se espalhou para a Fenícia. Os personagens foram chamados Astarote e Tamuz. Aqui a adoração ao sol foi adicionada a tudo e foi feito sobre a adoração a Baal. Eu acabei de dizer para vocês que aqui em Belo Horizonte tem uma apóstola chamada Apóstola Sol, que é filha do Adelino de Carvalho, chamada de Apóstola Sol. A adoração ao sol, na época do Gênesis, era tremenda e tudo foi feito para adoração a Baal. No Egito, os personagens, eles foram chamados de Ísis e Horus. Na Grécia, eles eram chamados de Afrodite e Eros, o deus do amor. Em Roma, eles eram chamados de Vênus e Cupido. Na Índia, os hindus têm Ushas e Vishnu. O culto, então, se infiltrou no cristianismo. Olha. E a forma base da mariolatria, que prevaleceu na Igreja Católica Romana, onde a mãe e o filho são adorados como redentores conjuntos. Não existe salvação fora de Maria, e não existe salvação somente com Cristo. Os dois têm que estar lado a lado, um colaborando com o outro. Redentores conjuntos. O que é isso?
Não existe dois salvadores, a mãe, o filho. Existe o Filho, o Salvador. O Pai, o doador da vida e do Salvador. O Pai que nos ofereceu o Salvador. A forma final da religião mundial será uma forma reavivada da religião de Nirod, que começou em Babilônia, no Apocalipse 17. É por isso que essa forma final de religião é chamada Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Assim como essa união ante-Deus centralizada em Babilônia, o movimento anti-Deus final se concentrará em um sistema babilônico de maior magnitude. E quando eles começaram a construir aquela torre, eles começaram a fazer tijolos, eles usavam betume, eles disseram uns aos outros: ei, vamos fazer tijolos e vamos queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras e o betume de argamassa. Essas pessoas primitivas eram engenhosas, inteligentes, pois aprenderam a fazer tijolos e a usar algum tipo de alcatrão ou betume como argamassa. Isto é antigo. Neronde era um descendente de Cão. E os descendentes de Cão eram os técnicos da humanidade. Pessoas tecnologicamente talentosas. Hoje você vê quando o seu filho se forma em internet, quando o seu filho se forma em redes, em computadores, o seu filho ele estuda redes, cabo de redes, tecnologia. Antigamente, as pessoas que estudavam essas áreas técnicas da humanidade eram descendentes dos filhos de Adão, chamado Cão. Os técnicos da humanidade da época. Eles eram os engenheiros que construíam as coisas. Ou você acha que Noé fez aquela arca sozinho? Não, seus filhos o ajudaram a construir aquela arca, os seus netos. Paulo Roberto, seja bem-vindo. Eles disseram mais: vamos edificar. Cada dia que eu acordo, há uma igreja iniciando a construção em uma esquina da cidade. Mais uma torre. Você acorda e você vê uma catedral sendo levantada no teu bairro, na tua cidade. Nossas cidades estão cheias de catedrais. Uma maquete do templo em Jerusalém. O homem só pensa em edificar. O homem derruba e o homem edifica. O homem edifica, o homem derruba. O homem só pensa em edificar, levantar cidades, prédios, casas. O homem só pensa em construir porque ele é filho do maior criador da humanidade, Deus, o supremo criador. O homem só pensa em construir. Pastores de convenções, presidentes de grandes igrejas, megas igrejas, eles não se contentam. Eles vão construindo igrejas e mais templos nos bairros, nas cidades, e vão colocando os seus obreiros ali, e todos prestam obediência a ele, tem que mandar as finanças para ele, para a sede total. E os templos que são menores e pequenos nos bairros estão passando necessidade. Precisam tirar um dinheiro por fora para pagar uma conta de luz, uma conta de água, para tirar um salário para o pastor local, porque o dinheiro todo vai para a sede, vai para a convenção. Não é, Paulo Roberto? O sistema é desse jeito. Vamos edificar para nós uma cidade, a cidade mundial,
construída em São Paulo para mais de 100 mil pessoas, maior do que o estádio do Morumbi. As pessoas só pensam em dinheiro, em ter mais, em arrecadar mais, em faturar mais. Hoje você vê dentro das igrejas de nossas catedrais, você vê hoje bancos 24 horas instalados ali, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco Mercantil. E você vê os obreiros que antes eles andavam pelo templo com uma Bíblia na mão, ou com vidro de azeite para ungir os doentes, para orar pelas pessoas. Hoje eles não andam mais com a Bíblia no centro das suas igrejas, eles andam hoje com uma maquininha de cartão de crédito, com uma maquininha de cartão de débito. Agora é que você não vai comentar mesmo. Eu estava mostrando, hoje eu vi no YouTube um indivíduo, tem uma página chamada Além da Fé. O cara virou ateu, ele virou ateu de tanto ver roubadeira dentro da casa de Deus. Os primos de Balaão. Então ele ficou horrorizado com isso. Ele mostrou o André Valadão usando um relógio Rolex de 128 mil reais no pulso. Ele mostrou o Silas Malafaia dentro de um Jeep que custa 325 mil reais. Ele mostrou cantores usando relógio Rolex de 80, de 90 mil, de 150 mil. Vamos edificar uma cidade. Vamos levantar uma torre. E vamos fazer com que o seu cume toque no céu. Vocês estão tocando no céu. Vocês estão querendo chegar até Deus e vocês vão pagar um preço muito grande. Deus não se deixa escarnecer. Cada centavo que você rouba do altar, cada centavo que você tira da viúva pobre, da criança faminta, do estrangeiro, cada centavo que você tira do órfão, do pai desempregado dentro da igreja, você vai ter que prestar contas a Deus. Adário, seja bem-vindo, meu querido. Você vai ter que prestar contas a Deus. Eu te mostro a minha carteira de trabalho. Agora é digital, né? Tudo digital, mas eu te mostro. Eu toda a vida trabalhei. E não existe coisa mais linda do que você trabalhar. Você ganhar o teu pão de cada dia honestamente. O meu relógio, ele custa 350 reais, Oriento, que a minha filha me deu de presente. O que eu vou fazer com o relógio de 180 mil do meu pulso? Para que isso? Uma filha estava falando sobre o pai dela, ela dizia: eu estou decepcionada com meu pai. Eu estou triste com meu pai. O meu pai é pastor da convenção do estado da Bahia. E eu fiquei triste porque quando mamãe morreu, meu papai casou de novo. Ela falando. E eu fiquei sabendo que meu pai comprou um apartamento de 2 milhões de reais. E eu disse: papai, por que o senhor fez isso? Por que o senhor não comprou um apartamento mais simples, de 1 milhão? A filha ainda foi piedosa. Por que o senhor não comprou um apartamento de 1 milhão? O senhor foi comprar um apartamento de 2 milhões. O senhor já é um homem idoso. O senhor tem seus 68 anos, 70 anos, papai. Mas a mulher que ele casou de novo é mais jovem do que ele, 30 anos.
De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de órfão, de viúva, de estrangeiro, de pai desempregado e dos pobres que habitam dentro da igreja. E vem de você, que é um otário. Desculpe a palavra. Otário. Estão fazendo o mesmo que esses caras fizeram na Torre de Babel. Nós não estamos aqui para construir torres, estamos aqui para construir altares. Altares. Você vai nas lives dos construtores de torres, tem mais de 100, 200 pessoas assistindo. Você vem na live de um homem de Deus que constrói altares, você vê 4 pessoas assistindo. Eles querem tocar ao céu. Vamos fazer para nós um nome, porque o que manda hoje é o nome, né, Luiz Carlos? Né, Adário? Porque o nome hoje traz fama. Vamos fazer para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles não queriam espalhar. Sabe por quê? Porque se eles espalhassem, eles perderiam a força. A torre parava de crescer. Eles estavam conseguindo construir aquela torre porque estavam todos em unidade. Os otários estavam lá trabalhando para eles de graça, fazendo tijolo de graça. Em um propósito, vamos chegar até Deus. E nós temos um monte de idiotas hoje, idiotas, fazendo a mesma coisa hoje. Pegando o dinheiro do remédio do seu filho, pegando o dinheiro da conta de luz, o dinheiro da conta de água, e você está dando para esses caras. Vamos fazer um nome para nós, porque o nome é que mantém você vivo. Muitos querem alimentar o ego. Esse tem sido o problema. Hoje as pessoas só querem usar a igreja para decalgar degraus altos e ser alguma coisa dentro da obra de Deus. Quase ninguém quer saber de ser ganhadores de almas. Quase ninguém. Vou colocar 1 minuto de louvor, eu vou compartilhar essa live. Aleluia. Você quer ter nome? Você quer ter fama? Você quer ser um político? Ou quer ser um vereador para ganhar mais dinheiro? Um deputado? Entra na igreja. Vá para a igreja. Você quer ter um emprego bom? Entra para a igreja. Lá tem muito cabide de emprego. Seja um puxa-saco do seu pastor. E você vai ver aonde que você vai chegar. Vamos fazer para nós um nome.
Mas eles só iriam conseguir fazer para eles o nome se eles criassem a torre. Sem torre não tem nome. Sem grandes catedrais não tem nome. Escute o que eu estou te falando. Não tem. Você tem que construir uma torre para você ter nome. Tem que construir uma torre para você ter nome. Se você não construir, você não tem. As pessoas não querem saber de trabalhar mais, irmão Luiz Carlos. O problema é esse. A maioria fala assim, vou abrir uma igreja, porque eles acham que é o caminho mais fácil para eles ficarem ricos. É por isso que o evangelho está escandalizado do jeito que está. Todo dia, toda hora, você vê menino de 10, 12, 13 anos pregando no Kawaii, no TikTok, falando coisas com coisas, e o povo está ali embaixo falando amém, 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 amém. Essa Maria Vitória que prega um falso evangelho. Todos eles pregam um falso evangelho. Camila Barros prega um falso evangelho. Tal de Leonardo aí também prega um falso evangelho. Todos pregam um falso evangelho. E todo mundo fala amém, amém. O homem busca a unidade e o poder. Você já notou? O homem busca a unidade e o poder. Ele vê que a maneira de fazer isso é ter uma cidade. A primeira coisa que eles falam é vamos para aquele lugar e vamos ganhar aquela cidade para Jesus. Eles não querem ganhar a cidade para Jesus, eles querem ganhar a cidade para eles terem mais grana, mais dinheiro. Este seria um grande centro populacional onde o poder político poderia ser manipulado. A igreja atual hoje, ela manipula o poder político dentro dela. Hoje nós não criamos mais profetas, pregadores, homens de Deus. Nós criamos hoje políticos, profissionais do altar. Cada um trabalhando na sua área. Uns trabalham na área da revelação, outros trabalham na área da profecia, outros trabalham na área da palavra, outros trabalham na área da oração. Mas cada um quer levar o seu peixe para casa, quer vender o seu peixe, quer ter o seu ganha-pão. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, aonde vai aparecer uma igreja onde vai estar cheia de servos, pessoas adorando a Deus, em espírito e em verdade? Essa cidade era organizada para não obedecer a Deus. Existe cidade, amado, que já é organizada para não obedecer a Deus. O que o Luiz Carlos está falando é verdade. As pequenas igrejas, os pequenos ministérios são aqueles que estão fazendo o verdadeiro trabalho evangelístico. Se você esperar pelas megas igrejas, você não vai ver trabalho feito. Mas as filhas, as pequenas congregações, que têm homens sérios, como o Luiz está falando aqui no comentário, visitem hospitais, visitar os doentes. Você lê o livro de Atos, você vê Pedro em ação, você vê Paulo agindo, expulsando espíritos de uma garota que trabalhava com feitiçaria. Você vê Pedro orando por uma jovem, a senhora que havia acabado de morrer, e trazendo ela de volta à vida. Você via Tiago, Pedro e João entrando no templo e dizendo ao paralítico, levanta-te e anda, curando.
ativos, trabalhando. Mas hoje o que nós estamos vendo é uma evangelização organizada para o homem. Nós estamos vendo igrejas e mais igrejas organizadas para arrecadar fundos, dinheiro, comprar terras, terrenos, propriedades. Olha, essa cidade era organizada para não obedecer a Deus. O Rio de Janeiro mesmo é organizado para não obedecer a Deus. Há muitos estados do nosso país é dedicado a Satanás. O estado da Bahia mesmo, aonde a feitiçaria impera 100%. E creio eu que é um lugar onde a igreja menos cresce, no estado da Bahia. Porque quanto mais é o poder das trevas no lugar, no ritmo que a igreja está indo, Antônio Brito, as trevas estão autodominando, predominando, em vez do cristianismo predominar. Por quê? Os homens não estão preocupados em pregar a verdade. Então Deus havia dito aos homens para se espalharem pela terra, quando ele disse a Adão e Eva, multiplique, frutifique, gerem filhos e povoem a terra. E eles queriam unificar. Enquanto Deus manda cada um seguir o teu caminho e ir para um lugar, para um território, eles das Torres de Babel queriam unificar para chegar até Deus. Esse versículo em Gênesis 9:1 diz que eles recusaram a se espalhar. Estava agindo em desafio ao próprio Deus. Aleluia. Amados, o Dário está falando aqui, olha, além de trabalhar, congregar, lá quem pastoreia é uma pastora, uma mulher, e olha, se você falar isso para alguns pastores, vão dizer que a sua pastora não serve para ser pastora. Eles não fazem a obra e não querem deixar a pastora fazer. Ele ainda trabalha em serviço pesado. Eles construíram esta torre com base para uma nova religião. Um ponto de encontro para a população daquela cidade. A palavra torre é uma palavra que significa zigurate. A palavra zigurate, ela significa o topo da montanha ou pináculo. Vamos chegar ao topo da montanha. Vamos chegar ao pináculo. Em Babel, o primeiro zigurate foi construído, era um símbolo de toda a religião anti-Deus. Desses primeiros babilônicos, sumérios. Ninguém pode ainda definitivamente localizar através da arqueologia a Torre de Babel. Ninguém não consegue achar aonde estão os seus primeiros fundamentos, mas existem 8 outros singulates que foram descobertos e que muitos estudiosos, eles creem que eles foram modelados após a Torre de Babel original. Um desses templos é o de Nebo, em Borzipa. Há uma torre lá em Borzipa, em Nebo, e ela tem 7 andares. Cada andar é de uma cor diferente. Ela começa com a parte inferior e o primeiro estágio era preto para Saturno, o segundo vermelho para Júpiter, o terceiro rosa para Marte, o quarto dourado para o Sol, o quinto amarelo para Vênus, o sexto escuro para Mercúrio e o sétimo para prata para a Lua. E no topo havia uma torre elevada que continha o signo dos zodíacos e outras figuras astrológicas. Foi ali que nasceu
o zodíaco. E se você é desses crentes que todo dia você acorda de manhã e você vai ligar o rádio para ver o seu signo, Áries, para os nascidos de Áries, o dia hoje não será bom, fique em casa. Signo de Leão, de Carneiro, Touro, Escorpião. Há muitos crentes que seguem estas boboseiras. Você está seguindo algo que é ligado à Torre de Babel, aos zodíacos. Você está seguindo figuras astrológicas. Um monte de fake news, de mentiras. Você está seguindo uma imagem da divindade padroeira da cidade, onde estavam alojados. Que signo que eu sou, pastor? Eu nasci em março, não sei. Mas tem crentes que acompanham esta porcaria. Tem gente que não sai de casa se não ver o que o seu signo do dia está falando para ele. Meus amados. Há demônios que dominam esta área. Muitos, Edir se faleiro. Bastante. A origem da astrologia foi descrita, é um dos primeiros escritos conhecido pelo homem. É uma forma de hieroglifos criada pela antiga raça dos caldeus. Começou lá com os caldeus, que começou a dar às estrelas certos significados. Eles dividiram os céus em 12 estações do zodíaco e disseram que as estrelas controlam o destino dos homens. As estrelas. É uma religião que começou a crescer. E a maior glória da história no Império Babilônico, formado pelo elenco sacerdotal do povo caldeu. Esta cidade, torre e religião foram construídos para exaltar o homem e não para glorificar a Deus. Quando o Luiz Carlos falou comigo assim, pastor Abraão, se você quiser vir na minha pousada aqui em Caraguatatuba, eu vou receber o senhor de braços abertos. E ele fez essa promessa para mim tem 2 anos e até hoje eu não fui, por falta de tempo. Mas já combinei com a minha esposa que o ano que vem a gente vai aí sim, em nome de Jesus. Ele falou, porque eu moro, pastor, num apartamento que não é grande, meu apartamento é pequeno e eu não tenho nem condições de receber os irmãos aqui. É muito pequeno. Mas quero dizer, irmão Luiz Carlos, se ainda estiver me assistindo, meu irmão, é um lugar pequeno, mas é o céu. É um lugar onde você sente a presença de Deus. Aleluia. E eu fiquei mais feliz ainda que ele disse assim, olha, eu não vou te cobrar nada. Aí que eu fiquei super alegre. Falei, graças a Deus que o apartamento dele não é pequeno, o apartamento dele é pequeno. Porque eu e a Carmen vamos poder ficar na pousada gratuitamente, curtindo praia, curtindo o sol. Ele diz que o sol de Caraguatatuba é mais brilhante, é mais dourado. Obrigado, meu irmão Luiz Carlos. Agradeça a Deus, meu querido. Eu agradeço a Deus porque você não é construtor de torre, você é construtor de altar. Você pode comentar aqui? Sou construtor de altares. Você pode colocar aqui, sou construtor de altares, não de torre. Adário, você não gosta de algum signo, né? Eu não gosto de nenhum deles. Eles foram construídos para exaltar o homem. Tudo que exalta o homem eu odeio, e não para glorificar a Deus. Todo o sistema, hoje em dia, está sendo construído para a glorificação do homem.
Edirce Faleiro, eu já vi até o pastor Charles falando sobre isso, que hoje, na igreja hoje, você pode ver o homem no centro e Deus na periferia. O homem tem tomado o centro de tudo e Deus tem estado fora da igreja. Isso aí, Adário, sou construtor de altar. Eu vi o pastor Charles falando sobre isso. O homem está querendo sempre aparecer. Tudo é para exaltar o homem. Eu vou na igreja para a glória do homem. Eu vou no culto porque o pastor me pede. Vá porque você adora a Deus. Vá porque você é construtor de altar, meu irmão. Todo o sistema foi construído com o humanismo e deixou Deus fora de cena. Deus não pode ficar fora de cena na nossa vida. Tudo tem que estar Deus. É uma religião falsa, substituta, que era falsificada para a única religião verdadeira. Então, quando Deus viu que aquilo tudo era paganismo, quando Deus viu que o que eles estavam fazendo não era correto, que ele estava adorando mais a criatura do que o Criador. Paulo em Romanos capítulo 2, capítulo 1, versículo 40, ele fala sobre isso. Adoraram mais a criatura do que o Criador. Então Deus vem e desce. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Ah, gente, eu gosto quando Deus desce. Quando Deus desce, ele desce para ver. Ele desce para colocar a casa em ordem. Quando ele desce para trazer a solução, Adário. Ele desceu para ver a cidade, para ver a torre, para ver a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E esta era uma expressão antropomórfica, pois Deus sabia o tempo todo o que estava acontecendo. Pastores, talvez você nunca vai ouvir esta live, porque o pastor Abraão não tem fama. Mesmo postando ela no YouTube, muito pouca pessoa vai assistir lá. Vocês nunca vão chegar a ouvir. Vocês da mídia, vocês que criaram o nome, vocês que unificaram a igreja para adorar vocês. Deus sabe todo o tempo o que está acontecendo. E aqui mostra que Deus não se surpreende com a apostasia dos homens. Ninguém pega Deus de surpresa. Aleluia! De surpresa. Ninguém pega ele de surpresa. Aleluia. Então Deus fala, agora não haverá mais restrição para tudo que vocês estão fazendo. Deus teve que detê-los. Deus parou o que eles estavam fazendo. Irmãos, vocês que estão me assistindo, não se preocupe. Se na sua igreja, onde você congrega, tem um pastor que é desonesto, fraudulento, sem caráter, está em adultério, Deus vai descer. Deus vai descer e Deus vai detê-los em sua apostasia. Deus não está dormindo. Deus, ele para o mal, porque senão há limite para o mal que eles podem fazer. Há pouco tempo, acho que foi ontem, eu vi uma notícia de um padre que estava com um garoto em completa pedofilia. O padre foi preso. E o garoto está sendo tratado com psicólogos. Deus tem que intervir. Deus tem que intervir.
Como eu ouvi o pastor Charles Brasil pregando que vai chegar um tempo que Deus vai parar a coisa, que Deus vai intervir, que o homem não vai poder continuar com suas mazelas. Ei, desçamos e vamos confundir-os ali a sua linguagem. Se você não falar a linguagem de Deus, você vai ser confundido. O Senhor julga, dando-lhes várias línguas. Então, quando um fala com o outro, passe-me um tijolo, o outro falava, não entendia nada. Um começou a falar inglês, outro começou a falar chinês, outro começou a falar japonês, outro começou a falar alemão, outro começou a falar hebraico, outro começou a falar aramaico, outro começou a falar português, outro começou a falar africano, outro começou a falar turco, outro começou a falar sei lá o quê. E eles então tiveram que se separar, porque ninguém entendia ninguém mais. E é o que eu estou vendo hoje, a igreja está perdendo a linguagem verdadeira para falar com Deus. Você não pode perder a sua linguagem que você fala com Deus. Não deixe Deus confundir a sua língua. Deus precisa entender a tua língua. Deus precisa entender o teu louvor. Deus precisa entender o teu glórias. Deus precisa entender a tua oração. Deus precisa entender que você não é levantador de torre, mas você é levantador de altares. Por isso que eu mandei você escrever, eu sou levantador de altares. Eu sou o construtor de altares. A linguagem, ninguém entendia ninguém, e outro falou assim, eu vou embora, não estou entendendo mais nada. E começaram a formar grupos diferentes por idioma. Não é isso que acontece hoje? O irmão não concorda com o pastor, ele vai e abre a própria igreja. O outro não concorda com aquilo, sai e abre outra igreja. O pastor Charles Brasil falou, pastor Abraão, tem muita gente saindo do nosso ministério porque o povo não... Alguns não estão entendendo a nossa linguagem, eles não entendem o que a gente prega, eles não entendem o que a gente está ensinando, a gente não entende a linguagem, eles não entendem a linguagem do Espírito de Deus. Grupos diferentes, metodista, adventista, presbiteriano, Assembleia de Deus, Quadrangular, Reino dos Céus, Sara Nossa Terra, Checo Shonoei, CCB e por aí vai. Cada um falando uma linguagem diferente. Ninguém se entende. A maioria está levantando torres. A maioria está levantando torres. Ah, gente. Assim Deus espalhou eles dali, sobre a face de toda a terra. Deus não queria uma unidade religiosa, amados. Vocês estão me entendendo? Deus não quer uma identidade religiosa. Deus não quer que você seja um religioso. Deus não quer que você seja uma religiosa política liderada por um ditador. Não. Aqui Deus está mostrando que o plano dele para o mundo, até o retorno do príncipe da paz, que é Jesus, não é um governo internacional, mas sim um governo nacionalismo. Nacionalismo. Aleluia. Por isso chamou o seu nome Babel. A palavra Babel significa confusão. Pois ali que Deus confundiu a língua dos homens. O mais interessante é que a confusão de línguas é a mais evidente ainda hoje. É mais evidente. O pastor Charles Brasil parece que ele fala em inglês. Às vezes eu vejo ele cantando em inglês, eu ouço ele cantando em inglês, eu tento aprender o inglês, eu não consigo.
Nós temos duas irmãs aqui que assistem ele muito, né? Que é a Edirce Faleiro e a nossa irmã Ezi Vitória. Ela não comentou ainda, mas o celular mostrou ela para mim. Não se esquenta, minha querida Ezi Vitória. Eu já te vi, o celular te mostrou você para mim. Claro, o alimento dele é bom. Ele é uma bênção de Deus. Eu agradeço tê-las aqui assistindo a nossa live. Eu não sei falar nenhuma língua, eu só falo a língua portuguesa e às vezes eu tenho alguns tropeços ainda. Os descendentes de Cão na Terra ainda têm esses problemas até hoje. Os linguistas sabem que a maioria das línguas da Terra pode ser reunida em grupos familiares. Por exemplo, a família indo-europeia e as famílias semíticas, não é muito difícil você agrupar elas. Os descendentes de Jafé e Sem, mas a língua dos descendentes de Cão em confusão absoluta. Aleluia. A Torre de Babel. Havia muito tempo que eu não pregava esta mensagem. Muito tempo. Mas e eles saíram dali, foram esparramados. Confusão. Enquanto que Betel significa casa de Deus, eu estou ao vivo. Eu estou ao vivo, minha querida. Então você vê que muitas coisas que aconteceu lá no Gênesis ainda, está acontecendo até hoje. Então Deus está tendo, eu não digo dificuldade porque Ele é Deus, mas hoje a dificuldade que tem para você encontrar uma igreja, a paz, minha querida, que pregue a verdade. Irmã Nilza Pires, a paz do Senhor, minha querida. A Edirce Faleiro, que Deus abençoe, minha querida. Louvado seja Deus. Você chegar no finalzinho da live, mas valeu a pena você estar aqui com a gente. Mas qual foi o erro desses homens? O erro deles foi querer chegar até onde Deus estava. O plano deles era querer ser igual a Deus. Há algum pecado nisso aí, em querer ser igual a Deus? Sim, há. E um dos pecados que Deus mais odeia é o pecado do orgulho. Orgulho. A minha igreja é maior do que a sua. O meu ministério é maior do que o seu. Eu prego melhor do que você. Eu tenho mais dinheiro do que você. Você é um pobre coitado. É igual aquela mulher que viu uma faxineira no shopping aqui de Minas Gerais. Não sei se você viu. A faxineira lavando o chão. Ela disse: a senhora não deixe a sua filha pisar no molhado que ela pode cair e se machucar. E em seguida, ela começou a xingar a faxineira. Sua analfabeta. Por isso que você nasceu para ser pobre. Você nasceu para ser faxineira. Você está no lugar aonde você deveria estar. Vocês viram? Ela era uma faxineira de cor, ela era uma mulher negra. E a mulher ainda arrematou no final da humilhação: eu sou uma mulher rica.
E você é uma mulher pobre. Todas as mídias mostraram, a Record mostrou, a Globo, a Band, a Record News, todas mostraram, o SBT. Aquela faxineira, ela não disse uma só palavra. Orgulho. O orgulho de ter um carro e outro irmão não tem. O orgulho de ter condições financeiras enquanto o outro querido irmão não tem. E eles então uniram aquele povo todo ali, daquelas 3 descendências, e começaram a planejar. O nosso alvo é construir uma torre que chegue até o topo do céu, aonde Deus habita. E o homem está tentando fazer isso até hoje. Já chegamos a Marte com os nossos robôs. E o homem ficou frustrado porque ele achou que ia encontrar alguma coisa na Lua. Quando ele conseguiu levar o homem até a Lua, Nilza Pires, ele disse: chegamos na Lua. E o presidente Reagan, ele disse: o que tem aí na Lua? Os astronautas falaram: não tem nada. Tudo que tem aqui é o que tem na Terra. Aqui tem pedra, aqui tem areia, aqui tem cascalho. Aqui só não tem oxigênio, porque a Lua é um país morto. A Lua não tem vida. A Terra tem vida própria porque Deus deu vida à Terra. O planeta Terra tem vida porque você está vivo, minha irmã e meu irmão. Deus fez esse pequeno satélite chamado Terra. E a Terra não é um planeta, a Terra é um pequeno satélite. Eu não estudo esta coisa eu não estudo. Mas eu aprendi que Deus escolheu este pequeno planetinha desse tamanho para que a gente habitasse. Olha, eu vou te revelar um segredo aqui, irmã Vitória. Eu nunca tive no céu. O apóstolo Paulo falou que foi levado até o terceiro. Ele foi levado para o primeiro. O anjo disse: o que você está achando, Paulo? Paulo disse: poxa, mas aqui é tão comum, né? O primeiro céu. Não, me leve para o segundo. Aí Paulo chegou no segundo, ele disse: e agora, Paulo, o que você está achando? Também aqui não tem tanto interesse, não. Então o anjo disse para Paulo: vou te levar para o terceiro céu. E quando Paulo foi conduzido ao terceiro céu, a Bíblia diz que foi revelado a ele coisas que ao homem não é considerado revelar. Paulo só fala que ele ficou maravilhado com o que ele viu. Aleluia! Eu não preciso levantar uma torre para chegar até a glória perto de Deus. Nós já estamos perto do Senhor através do Espírito Santo. Jesus disse em João 14, eu vou para lá, eu vou na frente. Eu estou indo na frente. Eu vou lá na frente, mas eu vou deixar com vocês a passagem já comprada, o meu sangue. O meu sangue, minha promessa, o meu sinal, o meu selo. Aleluia. A minha marca. Eu vou lá e vou preparar moradas. Para que eu quero que vocês fiquem lá comigo. Eu quero que vocês sejam meu vizinho. Você está entendendo?
Ah, irmão Luiz Carlos, eu não sei aonde que o irmão Luiz Carlos vai morar. Se ele vai morar na Rua Celeste, se ele vai morar na Rua de Canaã, se o irmão Luiz vai morar na Rua das Estrelas, ou se ele vai morar na Rua das Pérolas, se ele vai morar numa Rua de Ouro, eu só sei que eu vou morar na mesma rua que Jesus vai morar. Eu vou morar perto, bem pertinho, eu vou ser vizinho de Jesus. A minha casa não vai ficar do outro lado da rua, a minha casa vai ficar lado a lado do Senhor. Aleluia! Eu sei que eu estarei lá, eu sei que eu estarei lá. Eu já posso ouvir barulho de martelos e serrotes e trabalhadores trabalhando do outro lado do Rio Jordão, e eu sei que eu vou estar lá. Eu não preciso levantar torres. A única coisa que eu tenho que aprender é levantar altares, igual Moisés. Moisés viveu no Egito, ele aprendeu a fazer todo tipo de altar. Moisés era construtor de altares, você sabia? Moisés aprendeu a fazer altares de ouro, altares de prata, altares de bronze, altares de pedra, altares de madeira, altares de pedras preciosas. Mas chegou um dia que Deus disse para Moisés: você vai ter que aprender a fazer altar de barro. Altar de barro. E o barro você tem que ir pisando nele, pisando horas e horas, para que o barro ele pegue forma. Então Moisés começou a fazer o altar de barro para oferecer sacrifício a Deus. E Moisés fez o altar com degraus, para que ele possa ir pegando da parte direita e esquerda do altar e subindo os degraus feitos de barro, ele pudesse chegar até o topo do altar de barro que ele fez. Aleluia. Construtores de altares. E eu termino a live dizendo isto. Eu não preciso fazer torre para chegar lá. Paulo conseguiu ter uma visão do vislumbre da glória que nós vamos ter. E toda hora, irmã Izzy Vitória, irmão Adário, Nilza, vocês que estão me assistindo aí, Paulo começou, daí em diante Paulo só falava assim: o morrer para mim é ganho. O meu desejo é partir, mas por amor de vós eu quero ficar aqui. O viver para mim é Cristo. Sou prisioneiro de Cristo. Combati o bom combate, nem morrido não tinha ainda. Ele fala: combati o bom combate e guardei a fé. Depois que ele viu o vislumbre do terceiro céu, Paulo disse essas coisas. Ele só falava em partir. Ele só falava em vencer a morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a sua força e o seu poder? Por que que Paulo começou a falar isso? Porque ele tinha visto o terceiro céu. E a Bíblia diz que as suas ruas são feitas de ouro. Lá existe um mar como um mar de cristal. Há uma cidade no meio da cidade, há uma árvore no meio do jardim da cidade. Essa árvore produz 12 frutos ao ano. A primeira coisa que você vai receber de Jesus é uma pedrinha branca. Ele vai te dar uma pedrinha branca. A justiça dos santos. Ele vai te dar uma pedra branca. Para você chegar até a coroa, você vai receber muitos galardão primeiro.
Ele vai te vestir de vestes nupciais. Ele vai te vestir de roupas brancas. Ele vai colocar um véu de noiva na sua cabeça. Ele vai colocar em seus pés um sapato dourado com a cor do ouro finíssimo. Ele vai te pegar pelas mãos. E a corneta de Deus, a trombeta dos anjos vão tocar. Pá, para, pá, 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 para, tá. Os anjos levantarão do lado direito e esquerdo do altar. Dezenas de anjos, centenas de anjos com as trombetas douradas vão tocar a valsa nupcial. E nós vamos entrar diante dele. Os portais de pérolas serão abertos. E ele vai gritar: papai! Eles estão vindo. A minha noiva vem vindo, papai. O Espírito Santo está trazendo ela. Você acha que você vai sozinho? Não, o Espírito Santo vai estar com a gente. Você acha que o Espírito Santo vai ficar para a grande tribulação? Não. O Espírito Santo retorna com a igreja. Ele vem com Jesus. Haverá salvação na grande tribulação, mas a salvação será pela dor. Pela dor. A salvação é agora, pela graça, porque estamos debaixo da graça grandiosa de Jesus, da maravilhosa graça. Mas quando o arrebatamento da igreja acontecer, nós vamos adentrar com o Espírito Santo do nosso lado e nos apresentando para Jesus Cristo. O Espírito Santo vai dizer: Senhor, eu fiz como o Senhor pediu, eu consolei a tua noiva, eu chorei pela tua noiva, eu intercedi pela sua noiva. Glória a Deus. Aleluia. Eu trouxe gemidos, Senhor, quando eles estavam tristes, quando ela estava triste, chorando, sentindo saudade de ti, eu chorei com a sua noiva. Eu guardei a tua noiva. E ela está aqui agora, sem mancha, sem ruga, lavada e remida pelo teu sangue. Então Jesus vai dizer: tragam os vestidos nupciais. As vestes da Bíblia significa a justiça dos santos. E Jesus vai dizer aos seus anjos: trago agora a coroa, a coroa, a coroa. Ah, irmã Nilces Vitória Galvão, a coroa, a coroa, a coroa. Nossa, meu Deus do céu, posso sentir a presença do Espírito Santo aqui agora, meu Deus. Você vai depositar nos pés do Senhor o seu escudo, os seus armamentos de guerra. E você vai ficar sem fôlego e você só vai dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E ele vai dizer: recebe a coroa, minha querida. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber o meu eterno galardão. Breve verei, breve verei
o meu Jesus, e cearei, estarei em plena luz. Ali não tem sol, porque Jesus é a luz. E ele vai dizer aos anjos: preparem as mesas, chame os profetas, chame os patriarcas, chame Abraão, chame Davi, chame Jacó, Isaac, José, Salomão, chamem Isaías, chamem eles, vejam a minha noiva, eu vou cear com a minha igreja, eu vou cear, porque os profetas, os patriarcas não vão cear com a igreja. A ceia é somente para mim e para você, somente para aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Vamos cear. Eles colocam toalhas brancas sobre a mesa. Eles começam a trazer aquelas louças toda feita de ouro finíssimo, de prata, de diamantes, e colocam sobre aquela mesa os talheres, ilumina o seu semblante. E eu olho para o irmão Luiz Carlos, ele nem consegue piscar. Eu viro o rosto e vejo a irmã Nilza lá no canto da mesa, ela não consegue porque ela está chorando. Eu tento encontrar a Vitória no meio daquela multidão, ela está lá no meio da multidão e eu vejo que ela está com as mãos levantadas e glorificando o Senhor. E eu caminho em direção ao irmão Luiz Carlos e a irmã Nilza, eu falo com ela assim: olha, o seu marido está lá na frente, ó, corra lá. Eu falo: irmão Luiz, o irmão Luiz não quer olhar para mim, porque ele só olha para o Cordeiro, ele só olha para Jesus. Eu falei: é eu, o Abraão. Irmão Luiz, nós vencemos. Nós vencemos. Escreva aqui no comentário agora, irmãos, para mim encerrar a live. Nós vencemos. 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 Eu vou escrever aqui e vou encerrar a live. Eu escrevi nós vencemos porque eu creio que você vai estar comigo lá. Nós vencemos. Aleluia. Que esta live possa abençoar os amados irmãos. Aleluia. Nós vencemos. Irmãs e Vitória, nós vencemos. Amados, eu estou tentando conseguir alguns gedeões para poder me ajudar a levar esta palavra mais adiante. Somente para me dar uma mão aqui na internet, para mim pagar a minha internet, que a internet minha ela é R$200. Se você puder nos ajudar, eu agradeço de coração. O Pix está aqui na tela, tá bom? Qualquer coisa que você puder nos ajudar, qualquer quantidade, vai nos ajudar muito. Só para nos ajudar a pagar a internet, tá? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Se não puder também, não tem problema, tá? Amém, Antônio Brito? Nós vencemos. Eu não estou olhando para nenhum derrotado aqui na live. Eu só vejo pessoas vencedoras aqui nesta noite. Que esta live possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Agora eu vou dar a arrumada nela aqui e vou colocar no YouTube. E vou convidar os irmãos lá para ver no YouTube também. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
E nós, os vivos, seremos transformados, encontrados nos ares, então estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com esta palavra. Jesus vem. Jesus vem. Aleluia. Que a graça de Deus esteja convosco. Em num deserto e não havia doente, que Deus é esse que está por perto, que fez os seus projetos no deserto.